Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Eu estou aqui novamente com o Ed Cobori. Tudo bom, Ed? Tudo bem, com você, professor? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Eu vou só dar um recado inicial aqui, pessoal, que me puxaram a orelha, que eu nunca falo, né? É porque tem muita dúvida de vocês que chegam sobre os treinamentos, sobre os cursos, né? E aí a gente tem que ficar ali respondendo, as pessoas ficam, né, respondendo ali pelas redes sociais. Então, só um recado que os cursos estão todos abertos, né? Eu não faço mais aqueles lançamentos. E estão todos lá no meu site, josecobori.com.br. Tem lá o treinamento Comportamento dos Mercados, que é um treinamento mais completo, né? E tem 6 módulos, é como se fosse um MBA ali condensado. Tem os Segredos da Independência, que ele também é completo, fala de renda fixa, renda variável, fala de quase todos os produtos, economia, taxa de juros também. E tem um, a pedido de vocês, que é focado em ações, e ele chama O Investidor de Alta Performance. E eu vou colocar lá o curso do Ed também, que é muito bom, chama Guia Prático de Investimentos. Tem muito material, muita planilha para vocês acompanhar investimento, você fazer cálculo. Tem até uma partezinha ali que ensina o valuation, né, os métodos de valuation. Então é um curso muito bom. Vou colocar isso aí lá no site. E vocês que olharem podem notar lá um que chama PEC, que é o Programa de Excelência em Educação Corporativa. Esse é um treinamento voltado para as empresas, em company, né? Um programa que dura aí 12 meses e ele é customizável, né? Então, se você é empresário e tem interesse, é só entrar lá, dar uma olhadinha ali no conteúdo e ele é todo customizável para atender as necessidades da empresa. Tá ok? Bom, dado um recado rápido aqui, Ed, eu já vou começar aqui com as perguntas, tudo bem? Tudo bem, pode soltar aí a primeira. Então vamos lá, a primeira pergunta. Professor, bom dia, parabéns pelo canal, bem interativo, aprendo bastante aí com perguntas e respostas de todos. Aqui é Sérgio do Rio de Janeiro. Minha pergunta é sobre os FIs. Eu tenho alguns na carteira de CRI, né? Mas eu observo que essa constante abertura de novos investidores, né, na subscrição, que em um particular abre basicamente de 3 em 3 meses, eu entendo como uma movimentação quase que parecida com as de pirâmides, essas pirâmides clandestinas aí que vira e mexe tem alguém preso, só que de uma forma legal, né, já que esses papéis são registrados na CVM. Como é que o senhor entende essa movimentação? Porque eles vira e mexe, eles abrem, tem um em particular que de 3 em 3 meses abre, isso desvaloriza a cota, entram novos entrantes para cada vez remunerar melhor o seu cotista. Mas não vai chegar uma hora que isso pode travar a roda? Legal, Sérgio, você tem uma dúvida aí sobre fundos de investimentos imobiliários. Ed, eu vou passar isso para você. Vamos lá? Vamos lá, Sérgio. Então eu vou tentar responder aí a sua dúvida em partes, mas já para ser bem direto, né? E objetivo, primeiro que isso é um mercado altamente regulado pela CVM. Não que não seja passível de fraudes, né? A gente sempre vê aí que existem brechas que podem acontecer e por mais que as coisas vão ficando cada vez mais robustas, sempre tem, né, algumas lacunas ali que essas pessoas conseguem utilizar. Mas nesse caso de subscrição, por que acontece com tanta frequência, né? Tá entrando aí a sua dúvida. É porque o fundo imobiliário ele não é permitido a contrair dívida via crédito direto. Ele não pode chegar lá igual uma empresa, bater na porta do Santander e falar, estou querendo comprar um imóvel, estou precisando de 100 milhões de reais. Então, por que ele faz nessa subscrição? É justamente porque quando ele precisa de captar capital, ele faz justamente essa chamada aí para tantos os seus cotistas ou outros investidores, através dessa subscrição aí de cotas, justamente para levantar dinheiro para fazer reformas ou para comprar novos imóveis. Então acaba tendo uma recorrência um pouco maior justamente por conta disso. O gestor lá está administrando o fundo e ele vê uma oportunidade de comprar um prédio ali do lado e ele fala, putz, eu não tenho dinheiro suficiente aqui dentro do meu fundo e eu vou ter que captar isso no mercado de capitais. Então por isso que isso é bastante recorrente. Em relação à questão que você falou da remuneração, né, se ele pega esse dinheiro para remunerar os cotistas, isso não é feito. Os dividendos distribuídos ele é pago através do recebimento dos aluguéis e caso ele venda algum imóvel lá do portfólio dele, ele devolve isso via amortização, né, como se você recebesse um pedaço da sua cota de volta
Então, com certeza ele não está captando esse dinheiro para ficar pagando dividendos para os cotistas, né? Então, por isso que, dessa forma que você comentou aí da sua dúvida, isso não configura como esquema de pirâmide. Teve até uma polêmica recentemente, acho que a gente até comentou aqui no podcast, que a CVM exigiu que o repasse dos proventos ele fosse feito só caso o fundo tivesse um lucro contábil. Então eles começaram a perceber que de fato estava tendo um movimento ali do gestor pagar em tese mais do que deveria para conseguir atrair mais cotistas, mas depois desse debate aí a CVM voltou um pouco atrás porque ele viu que não fazia sentido mudar todo o regulamento e que na verdade isso ia prejudicar essa categoria. Então o fundo ele até poderia, né, em tese pela CVM, distribuir caso ele não tivesse tido lucro, mas não ia poder ser na forma de dividendos, mas sim como uma amortização, né, como se ele estivesse devolvendo um dinheiro que você colocou no fundo. Mas isso ainda está em debate, né? A priori isso não foi implementado, mas dificilmente vai acontecer um caso de pirâmide, principalmente nessa parte de fundos de investimentos, aí entra em gerais, não só imobiliário, porque existe uma fiscalização muito forte da CVM por essas questões, né? Tem lá os bancos de dados abertos, onde o gestor ele tem que ficar divulgando diariamente lá a cotação diária do fundo, qual posição dos ativos que ele tem, quanto entrou, quanto saiu, né, de resgate, de aporte, qual o número de cotistas. Então isso acaba dificultando, né, qualquer tipo de fraude. Inclusive, o pessoal até comenta que aquele caso que ficou muito famoso, né, do Bermadoff, inclusive tem um filme lá, O Mago das Mentiras, que dificilmente ele conseguiria fazer isso no Brasil, em captar dinheiro e fingir que tem um fundo de investimento, justamente porque aqui no Brasil essa fiscalização, essa vistoria é muito mais a fundo do que era lá nos Estados Unidos, né? Justamente porque o gestor ele tem que ficar prestando conta constantemente para a CVM como que está ocorrendo as operações ali dele. Inclusive, se você quiser ter um pouco mais de segurança, dá uma lida aí nas instruções da CVM. O mais conhecido aí dos fundos de investimentos é o 55. 5, que ele vai cuidar ali de fundo de renda fixa, cambial, fundo multimercado, fundo de ações. E tem os específicos lá para esses fundos mais estruturados, que é fundo imobiliário, FDIC, fundo de participação. Então acho que se você ficar por dentro aí das regulações, talvez te traga um pouco mais de segurança de que dificilmente esses tipos de fraudes aí vão acontecer no nosso mercado. Não que seja impossível, mas as amarras estão bem, digamos assim, amarradas, né, para que aconteça esse tipo de coisa aqui no mercado brasileiro. Legal, Ed. Tão bem detalhada aí a sua resposta que eu não vou nem acrescentar nada. Já vou aqui para a próxima pergunta, agora em texto. Olá, professor. Aqui quem fala é o Pedro Barbosa, de Brasília. Professor, tenho a seguinte dúvida. Na hora de fazer o modelo de fluxo de caixa descontado da firma, já vi calcularem a taxa de crescimento G através do NOPAT, pelo livro do Valuation do Póvoa, e já vi pelo lucro líquido no livro da Modaran. Gostaria de saber qual delas seria melhor usar ou eu posso usar qualquer uma. Quais as diferenças entre as duas? Obrigado, professor, pelo ótimo trabalho. Eu acompanho todos os seus vídeos. Bem, vamos lá. Pedro Barbosa, de Brasília. Vamos lá, Pedro. Na realidade, achei meio confuso aqui, mas vamos lá. O NOPAT é o Net Operating Profit After Tax, ou seja, lucro operacional líquido depois dos impostos. Isso é o fluxo de caixa ainda da empresa, né? Porque é o lucro operacional. O lucro líquido já é o fluxo de caixa do acionista, tá? Quando você fala a taxa G, eu imagino que é a taxa de crescimento, né, do próprio fluxo de caixa. E aí depende, não confundir também com a taxa G aí da perpetuidade, tá ok? A diferença do NOPAT, que é o fluxo de caixa da empresa, e se você for descontar o NOPAT, você vai descontar pelo WACC, tá? Se você pegar o lucro líquido, você está pegando o fluxo de caixa do acionista e você vai descontar pelo custo de capital próprio, tá ok? O mais comum é você... Pelo menos eu faço assim, tá? Faço pelo NOPAT, acho lá o fluxo de caixa operacional, né? Depois acho o fluxo de caixa de investimentos, o fluxo de caixa livre, e aí eu desconto pelo WACC, tá ok? Bom, eu fui sucinto aqui porque me parece que a dúvida era essa. Ed, você quer acrescentar algo? Só uma coisa rápida, acho que tem muita dúvida, né, sobre valuation aqui pro podcast. Acho que o pessoal tenta pegar uma receita de bolo, né? Mas o valuation ele pode ser feito de diversas maneiras, diversas metodologias. Vai depender do tipo de empresa que você está analisando, vai depender o tipo de contexto, vai depender, né, de série de fatores. Então,
Vai depender muito do que você vai utilizar, então para o pessoal também não ficar tentando encontrar uma única forma, isso vai depender até de analista para analista. Então você estudar todos os que existem, não todos, mas os principais, e ver qual que vai se encaixar melhor aí na tese que você está desenvolvendo. Legal, e até comentei no início, né, essa parte de valuation tem no Investidor de Alta Performance, tá? O curso Investidor de Alta Performance ensina lá os vários tipos de ações, né, como selecionar, e tem a parte lá que eu ensino a precificar essa ação, tá? Que projetar e fazer toda essa valuation. Tá ok? Espero ter te ajudado, Pedro. Vamos aqui à próxima. Olá, professor. Me chamo Máximo, do Rio de Janeiro. Frequentemente se fala que é muito difícil bater o índice. No longo prazo, vemos que o Ibovespa perde para o CDI. Sendo assim, qual a chance de um investidor pessoa física ter sucesso fazendo buy and hold? Estatisticamente, não seria melhor investir em Tesouro Selic? Ed, essa aí vai para você na nossa alternância aqui. Então vamos lá, Máximo. Sim, se você pegar historicamente, né, faz mais sentido. Visto que o CDI, que é o principal benchmark de renda fixa, ele supera, né, o índice da nossa bolsa. Inclusive o pessoal fala, né, que o Brasil é conhecido como paraíso do CDI. Ou seja, você consegue ter uma rentabilidade muito boa sem fazer muito esforço e correr muito menos risco, né? Mas pegando esse seu exemplo do buy and hold, para você perder, né, para o CDI, você teria que fazer um buy and hold comprando um ETF, né, replicando justamente ali o nosso índice, que é o Ibovespa. Mas você pode fazer um buy and hold, como a gente chama, né, de stock picking, ou seja, escolhendo ali algumas ações que você acha que tem mais potencial do que a média do mercado, para você tentar superar o Ibovespa. Mas isso não é uma coisa muito fácil, você até citou aí, né, se uma pessoa física, que provavelmente ele tem outros objetivos, outras tarefas do dia a dia, ela não consegue ficar acompanhando 100% o mercado como um investidor profissional. Mas para você lembrar que o Ibovespa ele é uma carteira teórica, então teve investidores que superaram isso nesse período que talvez você pegou, né, esse histórico aí do CDI versus Ibovespa. E lembrando também que a nossa bolsa tem uma desvantagem que ela tem um peso muito grande em setor de commodities e setor bancário. Então, nesse meio tempo, podem ter tido outros setores que foram muito, muito bons, se você tiver investido neles. Mas por estar com um peso muito grande nessas empresas, talvez não podem ter tido uma performance muito boa. Então, por isso que acaba caindo. Mas não necessariamente uma performance ruim, né? Mas porque, de fato, historicamente, aí, as nossas taxas para investimentos de renda fixa elas são realmente muito elevadas. Então, isso vai depender muito, né? Não tem como te dar uma recomendação, isso vai muito do perfil do investidor e de diversos outros fatores. Você pode escolher deixar 100% na renda fixa ou 100% na variável, isso não se discute, né? Dependendo da estratégia que você adotar. Ou você pode escolher alguma coisa no meio desse caminho, né? Alguma coisa ali um pouco mais equilibrada. Mas na verdade, assim, por que essa discussão está voltando à cena, né? Justamente porque nos últimos anos o CDI caiu bastante, então as pessoas se viram forçadas a irem para ativos mais arriscados para conseguir ter uma rentabilidade um pouco melhor. E agora que a Selic, né, e o CDI voltaram a patamares um pouco mais atrativos, as pessoas estão começando a colocar de novo, né, em xeque, na balança, para ver se faz sentido, né, você gastar tempo ali, estudar, acompanhar o mercado, para colocar seu dinheiro em renda variável, sendo que você não tem nenhuma garantia de que você vai ter uma rentabilidade e, historicamente, né, mostra que mesmo que você tiver um saldo positivo, provavelmente ele vai perder aí para investimentos em renda fixa. Então, assim, se eu pudesse te dar uma sugestão, talvez não ir para nenhum dos dois extremos, nem 100% alocado em ações, nem 100% alocado só em renda fixa. Você colocar ali algumas proporções que talvez faça mais sentido para você. Então, se você for um investidor um pouco mais seguro, você colocar um pezinho maior na renda fixa, né, deixar ali a maior porcentagem do seu investimento lá. Mas se você for uma pessoa que gosta de analisar empresas, gosta de estar exposto aí o setor de renda variável, você colocar um pezinho aí, até talvez para te forçar a estudar, entender um pouco mais do mercado, até porque eles estão interligados, né? Se você aprender e estar investido ali, vai te forçar a acompanhar as duas coisas e talvez você vai tomar melhores decisões do que estar alocado só em uma classe de ativo. Legal, Ed. Eu queria até aproveitar aqui e voltar, porque acho que eu respondi a minha pergunta lá do Pedro Barbosa aqui de Brasília tão rápido que eu costumo falar as siglas e entrar no detalhe. Como já falamos muito, né, sobre isso aqui no podcast, né, até nos detalhes, como se acha o fluxo de caixa livre e esse tipo de coisa. E aí eu acabei passando aqui, partindo do pressuposto que todos vocês já sabem disso, né? Então deixa eu explicar aqui o
porque às vezes tem gente chegando agora, né? Ou gente que não relembra, ou não assistiu esses episódios aí sobre o fluxo de caixa livre. Então, só detalhar, né? Para você encontrar o fluxo de caixa livre, que é o FCL, né? Ou o FCF, o Free Cash Flow, você parte lá do EBITDA. O EBITDA é bastante conhecido no mercado, né? Mas se você não sabe, o EBITDA é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, lucro antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. E aí você parte desse EBITDA, você tira a depreciação e a amortização, porque ele tem um efeito fiscal, né? Para você achar a base de cálculo do imposto de renda. E como você tirou o D e o A daquela sigla, vai sobrar só o EBIT. Aí você tira o imposto de renda, e essa é a CSLL, né? E aí você vai chegar no que a gente chama de NOPAT, que é da pergunta aí do Pedro, né? NOPAT, novamente, é o Net Operating Profit After Tax, é o lucro operacional líquido depois dos impostos. E aí você volta a depreciação, porque a depreciação não é caixa, não tem efeito no caixa, e você vai achar o fluxo de caixa operacional, né? E aí você precisa achar o fluxo de caixa de investimentos, tá? Que é o CAPEX, né? O investimento em bens de capital, que você precisa manter na empresa, e você vai achar ali a variação na necessidade de capital de giro, que é o que você tem que investir todo ano ali, deixar no seu caixa como forma de suprir aí essas diferenças de prazo, né? Você não ter problema de caixa lá, você tem que ter um montante ali para necessidade de capital de giro. Fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos, você cai ali no que a gente chama de fluxo de caixa livre. É esse que você vai projetar e trazer a valor presente. Tá ok, Pedro? Só entrando mais no detalhe, até para que todos fiquem no mesmo nível aí de entendimento. Tá joia? Uma dica também pro pessoal, acho que ajuda também a entender esse tipo de temática, vocês jogarem numa planilha ou jogarem no próprio caderno mesmo a estrutura, né, onde começa, o que subtrai, o que adiciona, porque é uma coisa que realmente embanando um pouco, e até você aprender a nomenclatura, o que significa cada sigla dessa, entender o contexto ali, porque isso vai se tornar um pouco mais fácil. Eu mesmo tive bastante dificuldade de absorver esse conteúdo, tive que ver umas 2, 3 vezes ao longo aí da minha trajetória, para de fato entender 100%. Então também não se martirize muito, né? E putz, não está entrando, talvez isso vai levar um pouco de tempo, um pouco de prática. Realmente é uma temática um pouco complexa aí para o pessoal que talvez esteja iniciando. Legal, Ed. Vamos aqui então à última pergunta. Olá, professor. Fiquei com uma dúvida sobre o vídeo do dia 6 de julho, falando da inversão da curva de juros e a procura por títulos de longo prazo. Professor, é possível, provável, sofrer um calote do governo no curto prazo? Estou tentando entender os riscos no curto prazo, mesmo se tratando do governo. Eu entendo que para o governo não honrar um título, ele estaria assumindo que está quebrado, certo? Grato por nos ajudar com suas aulas. Assinado Yuri Santos, Florianópolis, Santa Catarina. Bom, Yuri, vamos lá. Esse é um assunto bastante falado, até porque eu gravei um vídeo na semana passada, né? Sobre a inversão da curva de juros, que inclusive foi o assunto do primeiro podcast, né? E deve ter lá o card que eu explico isso aí direito. E na verdade eu já tinha repostado isso aí algumas vezes, porque é um assunto que sempre vem aí à baila. Mas em relação à sua dúvida, né? Para quem quiser ver esse assunto da inversão da curva de juros, vai ter um card aqui. Mas só para tirar a sua dúvida, o governo pode dar o calote? Pode. É possível? É provável? Não, tá? Agora, você tem que acompanhar. Ele não vai fazer isso da noite para o dia, né? Então, o que é dar o calote? É não te pagar os títulos que você está investindo. No nosso caso aqui, as NTNBs, as NTNFs, as LFTs, as LTNs, né? Que lá no Tesouro Direto é o Tesouro Selic, Tesouro Inflação, né? O Tesouro Prefixado. Então, o que o governo precisa chegar a que ponto para te dar o cano, né? Por que ele é considerado livre de risco? Porque o governo imprime dinheiro, né? Então, se você tiver uma máquina de imprimir dinheiro de verdade aí no seu quarto, você não vai deixar, teoricamente, pagar ninguém, né? Mas o país pode chegar num ponto de ter que dar o cano? Pode. O Brasil já passou por isso lá no passado, na hiperinflação, né? Outros países dão, porque chega naquela situação que o troço tem inflação de 10.000%, tanto que se imprime dinheiro, o dinheiro não vale mais nada. E aí é o chamado dar o calote via inflação, né? Ele até paga, mas o dinheiro vale menos. Então, na realidade, está te dando um calote ali via inflação. Só que até chegar nesse ponto aí, você já está calejado, né? Então, assim, da noite para o dia, da forma que está, você receber o cano do Estado, né, do governo, é muito difícil, tá? Isso é muito improvável que aconteça.
né? Para chegar a acontecer, o país chegar nesse ponto, você já vai ter saltado fora, você já vai ter notado que... Por isso que tem essa volatilidade, né? Nos títulos, na taxa de juros. Por quê? Porque sempre que o governo oferece ali um risco um pouco maior, um risco fiscal, ameaça ali que está saindo do controle, né, das contas públicas, o mercado vai lá e cobra uma taxa de risco maior para poder emprestar dinheiro para o governo. E aí essa situação, se não voltar, ela vai se agravando e o mercado vai notar que a possibilidade de tomar um cano vai ficando cada vez mais provável. Tá ok? Ed, algum comentário? Não, só a dica aí pro pessoal assistir o vídeo, né? Realmente ficou muito bom e entrou no momento certo, né? Vira e mexe, esses assuntos desaparecem e voltam, né? Que o mercado acaba acontecendo exatamente de novo, né? O mesmo cenário. Legal. Então, pessoal, acessa lá o site, vê os cursos. Vou mandar colocar lá o curso do Ed, que é o Guia Prático de Investimento. Tem acho que 170 aulas, né? Tem planilhas, tem todo o material ali também para você impresso, para você poder imprimir e acompanhar. É um curso bastante completo. Obviamente, você não vai fazer tudo uma vez, né? 170 aulas é muita coisa, mas só estou dizendo das 170 que tem muito conteúdo, muito material, tá ok? Então, qualquer coisa é só acessar lá. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto em locais silenciosos, se identificando de onde você fala. Tá joia? Ed, algum recado final? Não, só isso. Agradecer mais uma vez aí pela participação e aguardo aí as perguntas para a próxima semana. Legal, então, pessoal. Forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.